Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Evânia Bortotti, sou do projeto Geração de Renda e Inserção para Todos, da Oficina de Culinária. Esse projeto ele é administrado pela Associação Acaled, junto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Itaquaquecetuba. Pessoal, lembrando que antes da gente começar com qualquer receita, é bom sempre ter uma boa higienização, tanto dos utensílios como pessoal, né? Lembrando que usar sempre luvas, avental, touquinha, principalmente touquinha, tá? Não usar brinco, anel, pulseira, piercing, perfume, creme, tudo assim que contém um cheiro forte, ok? E a receita de hoje é empadinha de frango. E para essa receita iremos precisar de 300 ml de leite, 300 gramas de peito de frango já desfiado, temperado e refogado, tá? Aqui eu refoguei ele com alho, cebola e outros condimentos, tá bom? Aqui o tempero é a gosto de vocês, tá? Aqui eu vou precisar de 50 gramas de margarina ou pode ser manteiga. Vou precisar também de mais ou menos 500 gramas de farinha de trigo, orégano, uma gema para pincelar, o pincel, e 200 gramas de banha refinada. Também vou precisar de forminha para empadinha, tá? Essa daqui, ela é a mediana. Ela não é a mini e nem é a grande, tá? Uma panela e uma bacia. Essa primeira parte, vamos fazer um molho, tá? Ele é um molho bechamel. É mais conhecido também como molho branco, tá? Por que eu faço um pouco desse molho branco? Para que o meu peito do frango, o recheio da empada, não fique seco, tá? Eu quero um peito cremoso, aí eu vou estar usando um pouco desse molho, misturando junto com o peito de frango, tá? Esse creme, vamos começar aquecendo a manteiga, tá? Vamos deixar ela já líquida. Aqui tem 50 gramas de manteiga. 50 gramas de manteiga é o equivalente a uma colher de sopa cheia, tá? Deixa ela derreter mais um pouco. Aqui eu já vou agregar uma colher e meia de sopa de farinha de trigo e vou mexer, tá? É como se estivesse fritando a farinha de trigo. Aqui eu coloquei já uma. Vou colocar já mais meia colher de farinha de trigo. Tá vendo? Aqui já tem uma. Vou agregar aos pouquinhos o restante. E ela vai ficar assim mesmo, tá, gente? Aqui vocês podem observar que a minha massa já está seca, sequinha. Então, o que eu vou fazer? Com a ajuda agora de um fouet, eu vou agregar o meu leite, tá? E vou mexer sem parar no fogo baixo. Vou colocando o leite aos pouquinhos. Vocês podem ver que ele já tá incorporando e pegando textura. Tá ficando uma textura mais grossa. Ó.
mexendo sempre sem parar, tá, gente? Ó, ele já tá engrossando, vou colocar mais um pouco do meu leite e mexe bem. Aqui vocês podem observar que ele já tá bem cremoso, tá? Aqui deu 5 minutos dele cozinhando em fogo baixo, tá? E mexendo sempre, sem parar. O creme, vocês podem ver que ele já tá bem cremoso, do jeitinho que eu quero, tá? Agora aqui eu vou agregar o meu frango. E vou mexer. Vocês vão reparar que ele vai parecer um catupiry. Tá vendo? Ó, ele está bem cremoso. E aqui eu vou agregar também um pouco de coentro. Aqui, meu coentro, cheiro verde, salsinha, o que vocês preferirem, tá bom? E vou mexer novamente, tá? Misturar bem o nosso recheio por completo. Gente, esse creme ele fica muito bom. Vocês podem observar que eu não coloquei sal. Porque o meu frango já tá temperado. Mas se vocês quiserem acertar o sal nesse momento, pode também, tá? Bom, agora vamos pra massa, tá? Eu vou pegar a minha banha refinada, vou colocar ela numa bacia, tá? E vou colocar um pouco de sal. Não vou colocar muito, tá? E vou agregando a farinha de trigo aos poucos, tá bom? Vou colocar já uma quantidade aqui boa. E vou mexer. Aqui, ó, vou mexendo, tá? Até que se misture por completo. Aqui, eu já coloquei uma parte da minha farinha. Então, eu já posso vir com mais um pouco da minha farinha também. Só que aqui agora, eu já posso mexer a massa com a minha mão, tá? Ó. Essa massa, ela fica muito macia, bem saborosa, tá? Por quê? A banha, ela já tem um gostinho diferenciado, tá? Ela já tem uma característica dela, então deixa a nossa massa muito saborosa. Aqui pode observar que ela ainda tá bem úmida. Então, vou colocar mais um pouco da minha farinha. Como eu falei, a farinha é aos poucos, tá, gente? Eu vou agregando a farinha até que se forme uma massa. Uma massa única, tá? E não assim, ó, farofada, tá? Do jeito que ela está aqui, ó, ela está farofada. Ela vai ficar uma massa única e bem macia. Aqui, ó, ela já tá chegando quase no ponto, tá? Quando ela chegar nesse ponto que ela tá toda se juntando, ó, a gente consegue manipular ela direitinho. Uma massa
bem gostosa e macia, tá? Vou juntar esse restinho aqui. E vou reservar ela 30 minutos. Vou cobrir ela com plástico filme, tá? E vou deixar ela descansando na geladeira por 30 minutos. Bom, aqui a nossa massa já saiu da geladeira. Ela já está pronta para colocar na forminha de empada, tá? Aqui está a forminha. Vou pegar um pedaço da minha massa, colocar no fundo da forma e vou apertar a lateral. Ó, observe como eu aperto. Automaticamente a massa vai subir, o excesso da massa vai subir, tá? E basta eu passar o dedo aqui e tirar o restante da massa, o excesso da massa. Prontinho aqui. Vou pegar outra forminha. Vou pegar mais um pedaço da massa. É um pouquinho difícil de fazer de luva, mas a gente consegue. Coloquei e vou apertar na lateral. O excesso da massa eu passo o dedo e retiro. E assim, esse processo eu vou fazer em todas as minhas formas de empadinha, tá? Lembrando a vocês que eu tô usando a forma mediana. Ó, ela dá 2 dedos, 2 por 2, tá? Feita essa primeira fase de colocar a massa na forminha de empadinha, eu já vou vir com o recheio, tá? Vou colocar aqui, vocês podem ver que o recheio ele tá bem cremoso, então não vai ser aquele recheio seco, tá? E assim vocês vão fazer isso em todas as formas, tá? Após vocês colocar o recheio, vamos pegar uma pequena quantidade de massa e vamos bolear, ó, tá? Boleei ela e vou apertar ela, achatando, tá? Aqui ela já tá lisinha pra ser a minha tampa. Vou colocar ela aqui e vou vir tirando, apertando aqui o excesso, fazendo com que a massa encontre com a outra massa e vedando o recheio para não sair, tá? Prontinho. Vou pegar outra, vou colocar o recheio. Ajeito o recheio aqui na empada. Vou pegar mais uma parte da minha massa, bolear e vou achatar, apertar para que ela fique fina, a minha massa, a tampa. Aqui. Vou colocar ela aqui, virei e vou apertar, fazendo com que ela vede toda a lateral para que o recheio não escape. Ó, ela fica um pouquinho altinha. Bom, aqui como vocês podem ver, elas já estão todas em formato, tá? Então, o próximo passo é pincelar com a gema, tá? Toda a empada. Bom? Vou pincelar todas. Tá andando um pouquinho, mas não tem problema não. Assim que eu terminei de passar a gema, eu venho com orégano e salpico um pouquinho de orégano em cima de cada um. Só para fazer um charminho, ele dá um sabor, um aroma,
diferenciado também nas empadas, tá bom? Prontinho. Agora eu vou levar ao forno entre 30 e 40 minutos, ou até a empadinha ficar dourada. Pessoal, então, como vocês podem ver, aqui estão nossas empadas, todas douradas e a massa está bem assada, tá? Aqui eu separei duas opções para vocês, tá? Para servir, né, os amigos, familiares, uma visita assim inesperada, mas lembrando, não nesse momento de pandemia, tá? Aqui também é uma opção, mas vocês também podem colocar numa bandeja maior, tá bom? E aqui é uma opção para venda, tá? Aqui eu coloquei numa bandeja de isopor, tá? Essa bandeja tem umas que vem com tampa e outras não, tá? Se caso no local onde vocês for comprar não tiver com tampa, vocês podem comprar sem tampa mesmo e passar o plástico filme cuidadosamente por cima, tá? Por quê? Empada é um salgado muito sensível. Se a gente for apertar, ele pode se desmanchar, tá? E não queremos que isso aconteça com as nossas empadas, né? E aqui eu usei a opção do recheio de frango, tá? Mas vocês podem estar usando de catupiry com frango, presunto e queijo, de palmito, creme de milho, calabresa com queijo. Vocês podem estar usando o recheio que o seu cliente gostar ou o que você preferir, tá bom? E aqui, essa é a nossa receita de hoje. Pessoal, vale a pena lembrar que nesse momento de pandemia é importante seguir todas as orientações do Ministério da Saúde e das autoridades locais, mantendo as mãos bem higienizadas, evitar de colocá-las no olho, na boca, no nariz. Se necessário sair de casa, leva consigo o álcool gel e faça o uso da máscara caseira, tá? Preferencialmente a caseira. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e fiquem em casa e até a próxima.